Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Damos então início à audição do Conselho Económico e Social no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado 2023. Iremos iniciar com uma intervenção inicial do Sr. Presidente do Conselho Económico e Fiscal, Dr. Luís Pais Antunes. Será uma intervenção de 10 minutos. Posteriormente passaremos à primeira ronda com resposta individualizada, portanto são 5 minutos por grupo parlamentar, com resposta com igual tempo. Depois haverá lugar a uma segunda ronda de 2 minutos por grupo parlamentar, com resposta conjunta, portanto, no final, pelo tempo total do número de intervenções. Sendo assim, dou desde já a palavra ao Sr. Dr. Luís Pais Antunes para a sua intervenção inicial. O Sr. Doutor tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar as senhoras e os senhores deputados. Eu vou rapidamente passar a palavra ao Sr. Relator, não podendo deixar de sublinhar, nós estamos aqui a discutir uma realidade de 2023, de 2023, peço desculpa, claro, mas não tanto, a realidade de 2023, que foi objeto de um parecer em 2024, sensivelmente há 13 meses, e que está agora em discussão em setembro de 2025. E, portanto, há aqui um óbvio e objetivo desfazamento entre aquilo que é a realidade a analisar e as extrapolações que se podem fazer. Este parecer segue muito a linha daquilo que o antecedeu. Neste momento está em curso o processo de elaboração do parecer da Conta Geral do Estado de 24, cuja emissão, parecer, foi solicitada por esta Comissão há algumas semanas, e que já está numa fase relativamente avançada. O Sr. Conselheiro Óscar Gaspar é igualmente o relator do Conselho que está em preparação e que nós estimamos que em condições normais estará concluído e formalmente aprovado pelo plenário alguns durante o próximo mês, meados final do próximo mês. E, portanto, temos a expectativa de conseguir ter a respectiva apresentação e discussão nesta Comissão num prazo um pouquinho mais célebre. Mas para abordar sinteticamente as conclusões do parecer e para depois dar início à ronda pelos diferentes grupos parlamentares e podermos responder às questões que vierem a ser colocadas, eu dava a palavra ao Sr. Conselheiro Óscar Gaspar. Sendo que, então, o Sr. Conselheiro Óscar Gaspar terá cerca de 8 minutos para a intervenção inicial. Sr. Doutora, peço desculpa no início, não o cumprimentei, cumprimento desde já e, portanto, tenho a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caro Presidente do Conselho Económico e Social. Enfim, duas notas brevíssimas, uma para, como disse o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, este é um parecer que segue, digamos, os termos canónicos. É verdade que o pedido de parecer foi submetido ao SES no devido tempo, a Conta Geral do Estado foi apresentada também nos timings que estavam previstos e, portanto, todos os instrumentos legais, quer em termos do orçamento como do próprio decreto de execução orçamental de 2023, também decorreram com toda a normalidade. Por outro lado, dar conta, enfim, todas as senhoras e os senhores deputados sabem, mas não faz mal reiterar, o Conselho Económico e Social é composto por um número muito elevado de conselheiros. Há sempre um trabalho, um esforço no sentido de conseguirmos consensos e, portanto, é para nós bastante significativo quando os relatórios são aprovados por uma esmagadora maioria e sem votos contra, obviamente com prejuízo por vezes de não sermos tão enfáticos como alguns de nós gostaríamos, mas em prol também do melhor entendimento e de uma posição que é uma posição verdadeiramente do Conselho Económico e Social. Dizendo isto, 2023 decorreu com um enquadramento político e macroeconómico bastante hostil em termos europeus e mundiais. Houve uma desaceleração muito forte da economia, reflexos também bastante complicados, quer da guerra na Ucrânia, como também das questões difíceis que se passavam e que se passam em Gaza. Apesar de tudo,
Em Portugal, eu penso que a primeira nota que se deve dar é que o desempenho económico e de finanças públicas foi positivo e superou aquilo que estava previsto, nomeadamente em sede de Orçamento de Estado para 2023. Ou seja, fruto também da estrutura da nossa economia, Portugal reagiu bem àquilo que era o efeito adverso e, conforme dizem os documentos internacionais, os países em que, com uma componente mais forte dos serviços, nomeadamente do turismo, portanto, conseguiram reagir bastante melhor do que os países de base mais industrial. E, portanto, nós tínhamos previsto um crescimento de 1,3% do PIB em 2023 e conseguimos 2,3% do PIB. Conseguimos também uma taxa de inflação de 5,3%, ainda elevada, mas ainda assim significativamente abaixo daquilo que foi registado na União Europeia, que foi de 6,4%. E, do meu ponto de vista, um dos aspectos mais relevantes foi o do mercado de trabalho. O emprego o mercado de trabalho e de emprego foi bastante resiliente. Nós voltámos a registrar um crescimento do emprego na ordem dos 2,3%, depois de um crescimento que já tinha sido registado em 2022 e, portanto, tivemos um emprego em níveis históricos, em termos elevados em termos históricos. E, portanto, isto é muito significativo, obviamente, para os cidadãos, para as empresas, mas também para as finanças públicas. Também relevar, em termos de enquadramento, que o Orçamento de 2023 foi executado tendo acontecido, no final de 2022, dois acordos muito importantes, um em sede exatamente de concertação social com as confederações patronais e com o UGT e, por outro lado, um outro acordo do Governo com os sindicatos da administração pública no sentido da valorização salarial na função pública. Portanto, estes aspectos foram determinantes também para aquilo que foi, nomeadamente, a execução em termos de despesas com o pessoal. Só duas notas rapidíssimas para dar conta que, por um lado, as regras do Tratado Orçamental ainda estiveram suspensas em 2023, na sequência da crise pandémica, e, por outro lado, todos sabemos que em novembro de 23 houve a demissão do Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente da República entendeu dissolver a Assembleia e, portanto, tivemos os últimos meses do ano já nesta certeza que teríamos eleições antecipadas e que teríamos uma nova legislatura a iniciar-se. Ainda assim, foi muito relevante que as diversas entidades, autoridades, se tenham entendido no sentido de aprovar ainda em 2023 o Orçamento de Estado para 2024 e isso permitiu depois arrancar 24 com normalidade. Em termos da evolução das finanças públicas, o que é que esta Conta Geral do Estado nos traz? Nós tivemos um saldo positivo, portanto um superávit de 1,2% do PIB, compara com 0,9% do período anterior, e dentro deste saldo temos a Administração Central com um déficit da ordem dos 0,9% e a Segurança Social com um saldo positivo de 2,1%. Ou seja, aqui mais do que uma compensação do saldo negativo de outros subsetores por parte da Segurança Social, que, por sua vez, está também muito alicerçada naquilo que foi a tal dinâmica do mercado de trabalho, quer em termos de volume, como em termos também das remunerações. O outro aspecto muito positivo das contas públicas foi a redução muito significativa da dívida, muito acima daquilo que estava previsto. Portanto, a dívida terminou o ano nos 99,1% do PIB, quando no ano anterior tinha estado nos 110,8%. E, portanto, foi muito significativo e todos sabemos, penso, que houve um esforço político no final do ano para que a dívida ficasse abaixo dos 100% e foi bastante glosado na altura que isto permitiu que Portugal saísse do top 5 em termos do endividamento dos países da União Europeia e isso teve reflexos em 2024 e continua a ter reflexos, como se sabe, ainda a semana passada houve um upgrade
da dívida da República Portuguesa. E, portanto, estes bons resultados em termos de finanças públicas decorrem basicamente de mais emprego, também mais inflação, ou melhor, inflação e um aumento da massa salarial. Enfim, perdoar-me-ão ter colocado aqui a inflação como um aspecto positivo, mas, na verdade, em termos puros de finanças públicas, a verdade é que teve um impacto positivo. Teve um impacto negativo em termos daquilo que foram os juros da dívida pública que foram pagos, mas teve um aspecto positivo em algumas receitas fiscais, e nomeadamente em sede de IVA. Portanto, em termos globais, nós tivemos um aumento da despesa da ordem de 5,2%, ou seja, abaixo do crescimento do PIB nominal, sendo que desta despesa houve um crescimento da despesa corrente em 4,6% e um aumento da despesa de capital em 11,1%, e, claro, um aumento de juros em 23% e um aumento de pessoal em 7,6%. Este aumento eu ia pedir-lhe tolerância só de um minuto, Sr. Presidente, só para dizer que aquilo que referi em relação às despesas de capital são boas notícias, porque o investimento aumentou e, portanto, colocou-se nos 2,5% do PIB, mas tem aqui uma componente de más notícias, é que ficámos ainda assim 21,8% abaixo daquilo que está inscrito e, de acordo com aquilo que é o parecer e a recomendação do SES, ficámos muito abaixo daquilo que é o necessário em termos de investimento público. Só uma última palavra para, de facto, voltar a realçar que o saldo da Segurança Social foi muito expressivo, 5.477 milhões de euros, 47,5% acima daquilo que estava previsto no Orçamento de Estado e, portanto, esta é uma das grandes chaves para compreendermos a execução orçamental de 24, foi este desempenho da Segurança Social. O parecer do Conselho Económico e Social termina com um número significativo de recomendações. Eu diria que a mais relevante, se me é permitido destacar uma, é que nós reconhecemos que houve um bom desempenho em termos de finanças públicas, em termos de déficit, em termos de dívida. Foi muito importante para o país termos aumentado também o mercado de trabalho, mas ainda assim com grandes preocupações, porque entendemos que, em parte, este bom resultado foi conseguido à custa da falta de investimento. E isso foi bom no ano 2023, mas obviamente que é preocupante nos anos seguintes. Muito bem, Sr. Conselheiro, muito obrigado pelo esclarecimento. Passaremos então à primeira ronda. Gostaria primeiro se o Dr. Luís Paes Antunes, doutor, pode ser interpelado diretamente ou que depois passaria, quando entender necessário, ao Sr. Conselheiro, Dr. Óscar Gaspar. Muito bem. Então, sendo assim, darei a palavra ao Sr. Deputado Francisco Pimentel, do Grupo Parlamentar do PSD. Primeira intervenção, 5 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Sr. Relator Óscar Gaspar. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social e, através de si, todos os membros do Conselho Económico e Social, dado que é um órgão pluralista, colegial e que representa aquilo que é a sociedade civil e os parceiros sociais. E o papel importante que tem, porque no Conselho Económico e Social, através da promoção do diálogo e da concertação social, consegue-se ultrapassar linhas vermelhas, pô-las um pouco mais cor-de-rosa, cor de laranja ou multicolores, e, portanto, conseguir os consensos fundamentais para a assinatura de acordos. E, portanto, neste sentido, é um papel importante que tem o Conselho Económico e Social na vivificação da nossa democracia e naquilo que é a democracia participativa. Em segundo lugar, para não ultrapassar os 5 minutos, dizer que o Conselho Económico e Social tem este papel importante também nesta componente que é emitir parecer, a pedido desta Comissão, sobre aquilo que é a execução, a conta, neste caso, concretamente, a conta geral do Estado de 2023 e dar nota daquilo que é a sua posição, que não é fácil, porque tem que resultar de um consenso e, portanto, de um posicionamento de jogo de cintura relativamente à Conta Geral do Estado e que foi a execução da Conta Geral do Estado.
Posto isto, dizer que lemos com atenção aquilo que foi o parecer do Conselho Económico e Social relativamente à Conta Geral do Estado e dizer que há aqui um aspecto logo a salientar, que é o facto de o Sr. Relator Óscar Gaspar ter dito, a certa altura, que a Conta Geral do Estado é um relevante instrumento de avaliação, ex post, da execução orçamental e uma oportunidade para a análise dos desvios entre a previsão e a execução. Ora, da leitura da Conta Geral do Estado e deste parecer, constata-se uma coisa para nós que é evidente, que é a disparidade enorme que há entre aquilo que era a previsão do Orçamento do Estado para 2023 e aquilo que foi a execução real e o comportamento real da economia. E, portanto, praticamente, neste sentido até é positivo, porque os resultados foram positivos e não podemos deixar de realçar, mas dizer que o Governo fez uma previsão de um crescimento real do orçamento, no orçamento de 1,3% da economia para 2023 e acabou nos 2,3%. O crescimento nominal de 4,9% e terminou em 9,4%. O emprego 0,4% ficou em 0,9%. A taxa de desemprego 5,6%, 6,5%. As remunerações tiveram aumento e aqui a massa salarial. Mas há aqui esta primeira nota que convém salientar, que é esta disparidade, Sr. Conselheiro, entre aquilo que era a previsão orçamental e aquilo que foi a execução. Porquê? Porque continua aqui não estar ainda depois da leitura, e eu não sou economista, e, portanto sou jurista, e portanto aí me penitencio, dizer que há aqui dados que não dão para perceber porquê esta disparidade. Ou duas uma, ou o Governo foi cauteloso face às circunstâncias, ou o Governo não soube calcular bem aquilo que poderia ser o desempenho da economia. E aqui também o Sr. Relator disse que a inflação parece estar na origem deste bom desempenho económico da conta de gerência. Em 2023, diz a certa altura, aqui no relatório, a taxa de inflação medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor foi de 5,3%, abaixo da União Europeia e da zona euro, 5,4%. Mas estes dados da inflação não nos permitem explicar só por si este resultado. Porquê é que houve este comportamento? Para termos em conta o impacto efetivo da inflação sobre a execução orçamental e a economia, temos de recorrer a outra medida da evolução dos preços, que não apenas a que resulta dos bens de consumo, dos preços dos bens de consumo. E essa medida é o deflator do PIB, que mede a evolução da totalidade dos preços, sendo que este, na Conta Geral do Estado, para 2023, foi de 7,1%, segundo os dados que eu tenho aqui. Em 2023, em contraste com o de 5% em 2022. Isto é, significa isto, que a inflação acabou por ter um efeito altamente positivo relativamente nestes resultados que foi o desempenho da economia em 2023. E este aspecto, o que é que se traduziu? Traduziu-se em mais 7 mil milhões de euros arrecadados em impostos e contribuições, que o Governo arrecadou, e naquilo que foi também a diminuição da dívida pública. Sr. Deputado, para terminar. Já estou ultrapassado. Bom, resumindo e concluindo, dizer que, apesar deste, eu vou aproveitar depois os outros 2 minutos, mas só para dizer, bom, faça isto, se este resultado era positivo e havia esta perspectiva durante a execução de que este resultado era positivo, porque é que não houve da parte do Governo uma atenção relativamente àquilo que era o nível da execução do investimento público, que foi muito baixo e é apontado aqui neste relatório, e em segundo lugar, isto foi feito à custa da degradação dos serviços públicos. E por último dizer só, e mesmo para terminar, dizer que também isto não levou a que o Governo estivesse atento àquilo que era a agitação social para apagar o incêndio social que foi, nomeadamente, o movimento das forças de segurança. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado. Para responder, então, 5 minutos passam num instante. Palavra ao Conselho Económico e Social, o Sr.
Presidente Dr. Luís Paes Antunes, Sr. Presidente, 5 minutos. Que dará a palavra então darei a palavra ao Dr. Óscar Gaspar, relator do parecer da Contas-Geral do Estado. O Sr. Doutor tem a palavra, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, Sr. Deputado, começou por referir aqui, citar o parecer, dizendo que para nós, de facto, a Conta-Geral do Estado é um documento muito importante de análise do desempenho em termos de finanças públicas. Enfim, todos nós sabemos que o Orçamento do Estado é um momento alto aqui na vida política e parlamentar, e permite-me aqui referir que, no meu ponto de vista, também a Conta-Geral do Estado devia merecer bastante atenção, porque é a Conta-Geral do Estado, é na Conta-Geral do Estado que se plasma o resultado daquilo que foi feito com a aprovação das senhoras e dos senhores deputados, e também para os cidadãos, para perceber o nível de cumprimento daquilo que foram as políticas e os projetos previstos. E, portanto, a Conta-Geral do Estado não é, do nosso ponto de vista, um pró-forma legal, é, de facto, um instrumento também importante de debate da situação do país, das finanças públicas e do rumo político. Depois, em relação à discrepância entre aquilo que estava previsto e orçamentado e aquilo que foi executado. Enfim, o Sr. Deputado sabe que algumas das questões que colocou não podem ser respondidas pelo SES, teriam que ser remetidas para os responsáveis políticos de então, e, portanto, nós limitamos-nos a fazer a análise quer do que está, como daquilo que são as suas repercussões. Mas sempre entendo que devo dizer o seguinte: de facto, há aqui números bastante diferentes entre aquilo que era o previsto e aquilo que foi o executado, e nós dizemos neste relatório, assim como temos dito em anteriores, que era necessário que a Conta-Geral do Estado tivesse um nível de detalhe maior de explicação sobre estas discrepâncias entre o orçamentado e o executado. Portanto, continuamos a manter esta posição, entendemos que era útil para o esclarecimento público. Agora, no caso concreto de 23, o que é que esteve aqui em causa, se me é permitido aqui uma rápida análise? Nós tivemos um ano de 22 com níveis de inflação muito elevados. Nós sabemos que temos o Banco Central Europeu com um mandato que impõe, diria, como primeira prioridade, a estabilidade dos preços e, portanto, uma inflação que não vá além dos 2%, e, portanto, toda a política monetária entre 22 e 23, pelo menos até setembro de 23, foi no sentido de procurar controlar a inflação, o que foi sendo conseguido, e, portanto, a inflação em 23 já foi bastante mais baixa que em 22 e em 24 ainda mais baixa do que em 23. Não sem custos, antes pelo contrário, com custos muito elevados, porque o aumento, enfim, o instrumento mais básico para controlar a inflação foi o aumento das taxas de juros, e isso teve implicações muito negativas para as famílias, para as empresas e também, como vimos, para a despesa pública. O que quer dizer que em Portugal, como numa série de outros países, os que os governos fizeram foi iniciar uma série de medidas que tentaram mitigar esse efeito, nomeadamente junto das famílias. Eu recordo que durante uma série de anos, de forma historicamente, diria, anómala, nós tivemos taxas de juros abaixo de zero e tivemos referenciais de zero. E, portanto, quando passámos a ter taxas de juros de 2%, 3%, 4%, o impacto foi brutal, nomeadamente em termos de crédito à habitação. E, portanto, o Governo entendeu, na altura, que devia ter algumas medidas nesse sentido, e aquilo que esteve em causa aqui foram 2.605 milhões de euros de medidas. Por outro lado, este ano também é atípico, porque no ano anterior, em 22, também tinha havido um número muito significativo de medidas ainda para compensar os efeitos Covid. E, portanto, tivemos aqui dois efeitos extraordinários em sentido contrário. Houve menos combate à Covid, mas houve mais combate ao chamado risco geoestratégico. Depois, tem o senhor deputado razão quando refere a questão do deflator, é exatamente como
como diz, o deflator do PIB ultrapassou os 7% em 2024 e, como também tive a oportunidade de referir no primeiro ponto, isso foi positivo em termos de finanças públicas, é inegável. Muito obrigado, Sr. Dr. Óscar Gaspar. Passaremos então ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, 5 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os colegas, cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, o Sr. Dr. Luís Paes Antunes, com muito apreço. Saudar também o Dr. Óscar Gaspar e a importância deste órgão constitucional, para mim considero muito importante, da aglutinação de pontes entre parceiros e na concertação social, que também é uma grande missão que tem. Não deixa de ser curioso estarmos hoje aqui a discutir a Conta Geral do Estado de 2023, 615 dias após o ano ter terminado. Portanto, já estamos aqui quase 2 anos após, quando numa mera autarquia, em abril, passado 4 meses, se encerra o ano, se presta contas e o Estado em si não funciona da forma mais perfeita para que o escrutínio possa existir da melhor forma possível, mas ainda bem que existe o SES, que faz o seu parecer, que consideramos muito relevante pelo que aqui foi dito, apesar daqui deste voto vencido e da declaração de uma central sindical que diz que é muito diferente o que foi dito e o que foi entre várias reuniões, mas isso é a CGTP e não estamos habituados ao que a CGTP diz. Eu gostava de lhe falar um bocado do mundo real e relativo a 2023. Nós temos, de facto, aqui um ponto percentual acima do que era orçamentado, face uma coisa que é o orçamento, outra coisa que é a prestação de contas e, portanto, no crescimento efetivo, temos aqui um montante de 1%, mas temos também aqui o Sr. Conselheiro a assumir que foi um ano absolutamente atípico em termos de investimento, ou seja, logo a seguir aos anos do Covid, é curioso percebermos, nesta análise de 615 dias de distância, percebermos que nada, se calhar, foi feito de relevante e, portanto, o Estado limita-se, tirando os fundos, a investir quando tem fundos comunitários, quando tem PRRs, quando tem PT 2030 e não consegue ter liquidez para o efeito. O relatório é a imagem de anos anteriores, considera que é deficiente a apresentação das contas das empresas públicas no seu contributo e no apuramento do saldo global. Ainda nos faz aqui ter mais dificuldades no escrutínio que temos que ter. Realça também que é insuficiente, apesar de haver algumas melhorias, a informação relativa à aplicação territorial e setorial do próprio investimento público e sobre os impactos de género na execução orçamental. Nós estamos aqui num ano atípico porque, desde logo olhando para a receita, foi brutal, nós crescemos e cobramos aos cidadãos portugueses, o Estado português, o Governo Socialista, cobrou mais 12,8%, que fez crescer a receita total, o que significa que cobrou mais 6,7 mil milhões de euros sobre os 10 milhões de habitantes de Portugal. A inflação ficou nos 5,3%, a Segurança Social teve ainda também um acréscimo de mais 5 mil milhões e, portanto, nós estamos a falar aqui de uma diferença sobre os portugueses a cobrar a mais de quase 12 mil milhões de euros. E, claro, também temos que aqui assumir, eu gostava que o Sr. Conselheiro tivesse falado sobre isso, porque esta Casa discutiu bastante esse tema da diminuição da dívida que tinha sido de alguma forma artificial. Nós ouvimos aqui o Sr. Presidente das Águas de Portugal, ouvimos aqui a Sra. Presidente da Casa da Moeda, ouvimos o Presidente da NAV e houve aqui até demissões pelo meio por causa de mandatos e do cumprimento de diferenças e a própria diferença de opinião em relação a este assunto, mas aquilo que disse que baixou os 100% e realçou esse ponto, eu gostava de ter aqui a sua opinião. O que é que acha o SES desta diferença em relação ao facto de ter sido
se calhar possível, e faço aqui esta trínseca, a diminuição da dívida ter sido artificial. Por fim, gostava de falar nos atrasos do PRR, que aqui acham que isso possa ter aqui significado nos investimentos tidos, e gostava há um número significativo, como disse, de recomendações e quanto aos investimentos. Mas o Sr. Dr. Luís Pais Antunes, em 21 de junho de 2024, faz uma referência relativa a uma entrevista que deu ao órgão de comunicação social, que o SES enfrenta desafios e constrangimentos de natureza estrutural, quer ao nível de enquadramento legislativo, sinalizando que estará na altura de repensar a lei e quer na própria estrutura organizativa e recursos humanos. Isto tem muito a ver com o que estamos hoje aqui a fazer. Porque quando estamos a dar parecer sobre algo de há 615 dias atrás e os deputados estão-se a pronunciar sobre o vosso parecer, se isto pode-se aplicar de alguma forma a esta questão, já vou terminar, Sr. Presidente, a esta questão da aplicação da lei ao próprio Conselho Económico e Social. O que é que entende então, Sr. Presidente, por este repensar na lei quanto a esta questão em concreto que nos traz aqui hoje? O que é que passos já foram dados? Porque foi em junho de 2024, há mais de um ano, que deu esta entrevista, neste sentido, e quais, de facto, são os principais obstáculos para que o SES cumpra a sua missão junto à República de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então a palavra ao Sr. Dr. Luís Pais Antunes. 5 minutos. Tem a palavra, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, eu não vou esgotar os 5 minutos, embora teria certamente meia hora, se tivesse meia hora, não conseguiria dizer tudo aquilo que tenho para dizer. Mas começando então pelo princípio. E até para esclarecer um aspecto, é verdade que nós estamos a discutir com um enorme atraso, mas o parecer do SES está aqui desde outubro do ano passado, está aqui há um ano. Portanto, não houve nenhum... Dir-se-á, e isso tem a ver já com a segunda resposta, qual é, referindo-se a uma entrevista minha que deve ter sido no final de julho Junho não, porque eu em junho não era presidente do SES, portanto não poderia... Do 6? Não, deve ser do 7. Mas, ok, deve ser 21 de julho, mas é irrelevante. Aquilo que eu posso dizer é que o Conselho Económico e Social, do ponto de vista desses constrangimentos, está ligeiramente melhor. E está ligeiramente melhor porque, entretanto, mudou de instalações, porque viu o seu orçamento simpaticamente reforçado, e viu também os seus recursos humanos ligeiramente reforçados, portanto estamos a caminhar no bom caminho. Se me pergunta, desse ponto de vista da estrutura e dos recursos, se estamos ao nível que eu pessoalmente e o Conselho em geral entende dever ser o caso, não. Mas não estamos também por vicissitudes do próprio processo político que também ajudam a explicar porque é que só agora é que estamos a discutir este parecer do Conselho Económico e Social. É porque há governos que caem, há assembleias que são dissolvidas, há eleições que são marcadas e, portanto, a roda está sempre a girar. Isso, no caso do SES, é, aliás, talvez o argumento mais eloquente para a necessidade de se rever a legislação. O SES, de há vários anos a esta parte, é a personificação da Fênix, que todos os anos tem que renascer, porque está sempre a cair, e depois tem que reiniciar o processo, desde logo sabendo-se que um processo de constituição, nos termos em que foi desenhado ainda no século passado, a recomposição do SES, no mínimo, demora 5 meses. Desde a fase dos editais, a fase das entrevistas, a fase das tentativas de conciliação. E, portanto, se melhor argumento fosse necessário para responder à necessidade e à urgência, que eu espero que esta legislatura venha a permitir, de se rever a lei de 1991 para se criar condições para um Conselho Económico e Social mais operacional e mais operativo, e sem tanto peso burocrático como aquele que foi desenhado no final dos anos 80, princípios dos anos 90, isso seria o ideal. Segundo / terceiro elemento,
E um pouco pegando em palavras que já foram ditas aqui, quer pelo Sr. Deputado Francisco Pimentel, quer pelo Sr. Conselheiro Óscar Gaspar, a discussão, porque perguntou qual era a opinião, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira perguntou qual era a opinião do Conselho Económico e Social sobre a questão da gestão da dívida pública, e eu posso lhe responder com a maior das franquezas. O Conselho Económico e Social sobre esse tema tem várias opiniões, porque o Conselho Económico e Social é um órgão muito plural. Nunca foi pedido um parecer ao Conselho Económico e Social sobre o tema. No dia em que o for, o Conselho Económico e Social certamente se pronunciará, mas vai ser um exercício bastante complicado. Eu já até estaria já preparado para desafiar o Dr. Óscar Gaspar para ser o relator desse parecer. E, portanto, eu não posso pronunciar nem responder em concreto a essa questão. Mas ela tem a ver com, digamos, com o tema que, assim, para concluir a minha intervenção, eu queria responder, até pegando já na questão que o Sr. Deputado Francisco Pimentel também tinha suscitado, que é o da discussão da Conta Geral do Estado. Independentemente de se achar que o Orçamento de Estado é mais importante do que a Conta Geral do Estado é mais importante, essas opiniões, digamos, no mundo das empresas, o relatório de contas é normalmente bastante mais importante do que o Orçamento, embora o Orçamento também o seja. É, aliás, difícil perceber que se discuta um Orçamento sem ter à frente as contas fechadas do ano anterior, não é? E, portanto, tudo aquilo, e para esse exercício o Conselho Económico e Social está 120% disponível para dar uma maior presença, uma maior relevância ao processo da Conta Geral do Estado, porque isso será certamente muito importante para se conseguir aferir melhor a bondade das decisões que foram adotadas e a forma como um dado orçamento é executado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Peço desculpa de ter escorregado. Não faz mal. Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Era um pedido de interpelação à mesa, se fosse possível, Sr. Presidente. Faça a favor. Muito obrigado. Meu caro Presidente, desafiou aqui e pedi à mesa que se fosse transmitido ao Sr. Presidente, que se tivesse sido pedido esse parecer que teria sido dado. Aqui, fazer um esclarecimento e um pedido que o Sr. Presidente fará ao Sr. Presidente do SES, no sentido de que eu acho que não será necessário, estamos aqui a opinar e a ter um parecer do SES sobre as contas de 2023 e foi mais que debatido nesta Casa a questão da incorporação dos resultados pela lógica de empresas públicas. Eu acho que devia estar nas conclusões do SES algo a dizer que sim ou que não. E era isso que eu lhe perguntava, porque é que não está isso dito, Sr. Presidente, por seu intermédio, pedir ao Presidente do SES, porque é que não está dito no parecer nada quanto a esta matéria. Muito obrigado. Vamos reservar essas intervenções para uma segunda ronda, se assim o entender, pode fazer a inscrição. Okay, muito obrigado. Depois, se entender, depois, se calhar, numa segunda ronda falaremos sobre isso. Entretanto, vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O deputado Eduardo Cabrita tem a palavra, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente do SES, saudar também todos os membros do Conselho. Nós respeitamos muito a autonomia do SES e não nos pronunciamos sobre o conteúdo dos pareceres, mas queremos agradecer o parecer que nos foi remetido e cumprimentar também o relator, o Dr. António Gaspar. Bom, como foi referido, este parecer segue, como é normal, em larga medida anteriores, desde logo na sua metodologia. Isto é habitual e é até inevitável. Também é inevitável que haja aqui algum desfazamento de tempo em relação ao momento da nossa discussão hoje do parecer que foi produzido. Este ano ainda mais, e como foi aliás referido, pelas circunstâncias políticas que são conhecidas, mas se por um lado perdemos atualidade, por outro lado temos alguma vantagem de ganhar alguma distância. Os tais 600 dias que aqui se invocavam dão-nos alguma perspectiva também sobre o que foi escrito e sobre a própria Conta Geral do Estado de 2023. Ora, esse ano foi um ano que, como também foi referido, foi o último ano de
responsabilidade governativa do PS, teve elementos distintivos, que aliás estão bem expressos no parecer, e alguns deles foram aqui referidos na sua apresentação, e eu gostaria que referisse alguns deles, até porque alguns deles, de facto, remetem-nos para uma realidade relevante, que é o de ter havido resultados melhores do que eram esperados no início do ano e quando o exercício orçamental foi construído. Desde logo o crescimento económico de 2,6%, muito acima da média europeia, muito acima do crescimento da zona euro, e aliás nestes países com recessão em países como a Alemanha, e portanto são resultados que são particularmente relevantes e colocavam à data Portugal no grupo restrito de países com mais crescimento económico, e aqui há um contraste já com a realidade que vivemos atualmente e que vivemos já em 2024. Uma nota que foi também aqui deixada da rápida recuperação económica do pós-pandemia, em que Portugal foi uma das economias, por razões que também são conhecidas, melhor reagiu, e aliás isso permitiu que atingíssemos o maior excedente orçamental que foi registado em democracia, acima de um ponto percentual, e que, por fatores que são, num certo sentido, externos à própria conta geral do Estado, mas permitiu um marco histórico que foi baixar dos 100% do rácio da dívida pública. Isto é um marco importantíssimo. Nós, aliás, não entendemos que se prolongue esta conversa da artificialidade destes números. Eles estão certificados, são públicos, foram auditados, escrutinados, são partilhados por todas as entidades internacionais e, aliás, conduziram muito recentemente a uma nova melhoria do rating da República e, portanto, uma década e meia depois, Portugal saiu, não artificialmente, de facto, artificial é a discussão, do grupo de países mais endividados. Não menos obstante, não menos importante, estes resultados foram conseguidos num quadro de inflação a diminuir e num quadro de crescimento económico de salários que, aliás, permitiu, que foi também aqui referido, que a Segurança Social tivesse um papel absolutamente determinante no resultado em termos de excedente orçamental, aliás, já incluindo medidas extraordinárias de combate aos efeitos da inflação que nesse ano foi necessário lançar. E, portanto, tudo somado, o parecer sublinho, 2023 foi um ano de boa governação orçamental, conjugou rigor com crescimento, resposta social, houve resultados de facto no final do ano acima do esperado e isso podemos sempre discutir se foi erro de previsão ou boa gestão. Em qualquer dos casos, o resultado foi positivo e isso é mesmo, aliás, sublinhado na página 5 do parecer que hoje discutimos. E, também como foi sublinhado, na página 6, o crescimento de Portugal ficou várias vezes acima da média europeia e não terão sido muitas as ocasiões na nossa história democrática em que isso aconteceu, em particular no atual século. Internamente, houve um reforço da estratégia macroeconómica e social com base no aumento de rendimentos. Foi também referido aqui na apresentação e está no parecer que foi o primeiro ano de execução de um acordo plurianual de rendimentos e também num acordo no setor Estado, administração pública. Mas mesmo com todo este trabalho e mesmo com todos estes avanços, houve de facto um saldo orçamental que ficou bastante acima daquilo que era previsto. Ora, olhados à luz de 2025, estes resultados transportam-nos para uma realidade um pouco distinta, com elementos de continuidade, mas também com alguns traços de ruptura. Há continuidade desde logo porque o acordo de rendimentos, apesar de ter mudado o governo, continua a ser atualizado, com algumas alterações que nós nos merecem preocupação, mas ainda assim, do ponto de vista macro, o que significa é que houve uma transição de uma leitura à direita de que os salários e rendimentos eram um obstáculo ao crescimento económico para assumir esta prioridade, que é uma prioridade de facto da maior importância, mas por outro lado temos uma diminuição do crescimento económico, mesmo em termos relativos em relação à União Europeia. Temos também um elemento que foi aqui sublinhado, que já era sublinhado no parecer e que nós concordamos também, apesar de ser um governo do PS, havia uma execução do investimento público abaixo daquilo que seria desejável, bastante abaixo daquilo que seria desejável, mas temos agora um quadro mais grave desse ponto de vista, porque em 2024 a execução do investimento público, já sem as condicionantes da pandemia e outras, a execução do investimento público em 2024 ficou ainda abaixo dos 70% e, portanto, tivemos a pior execução de investimento público da última década. E, portanto, alguns dos alertas que o Conselho Económico e Social fez parecem ter-se vindo a agravar daqui para a frente e os resultados, quer em termos de crescimento económico, quer em termos até de desaceleração dos salários, por exemplo, Vou terminar, Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância, mas aquilo que gostaria de perguntar, muito genericamente e muito sucintamente, é como é que o Conselho Económico e Social está a acompanhar, sei que estão a fazer o parecer, não peço considerações políticas, evidentemente,
mas partindo das preocupações que expressam no parecer sobre o crescimento económico, sabendo nós que estamos muito longe da meta de crescimento económico prometida de 3%, ou até do crescimento económico que foi colocado nas previsões para o ano passado e para este, e, em particular, a questão do investimento público, como é que o SES acompanha esta evolução, no fundo, de agravamento de alguns dos sinais que havia sinalizado como sendo preocupantes e, na ótica do Conselho Económico e Social, deveriam ser melhorados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Dr. Luís Paes Antunes para responder. 5 minutos, Sr. Doutor. Tem a palavra. Muito obrigado. Eu agradeço ao Sr. Deputado Miguel Cabrita as questões que colocou e respondendo concretamente à questão que suscitou, como é que o Conselho Económico e Social está a avaliar, a apreciar as contas de 2024. A única coisa que lhe posso dizer é que o processo está em curso. Já há uma primeira versão do parecer, a Comissão Especializada está a trocar, já teve a sua primeira reunião para análise do primeiro projeto de parecer, irá ter muito em breve a segunda reunião e, naturalmente, enquanto o processo de decisão no seio do Conselho Económico e Social não estiver completo, não for objeto de discussão no plenário e de eventuais declarações de voto, é óbvio que o Conselho Económico e Social não vai tomar nenhuma posição, porque quem tem a autoridade para emitir a posição do Conselho Económico e Social é o plenário. Pode ser por maioria, pode ser por unanimidade, maioria maior, maioria menor, mas será sempre o plenário a tomar uma posição. Sem prejuízo, mas há um ponto que eu acho, e daí até a importância de aprofundar estas discussões sobre os pareceres emitidos pelo SES, designadamente em matéria de Conta Geral do Estado. Nós estamos a atravessar, já foi assim em 24, já tinha sido assim em 22, de certa forma também ainda apanhou um bocadinho em 23, em 25 voltou a ser, estamos sempre a atravessar anos atípicos, anos que em alguns casos só têm 7 meses, do ponto de vista, temos anos que só têm 9, anos que só têm 8, e é óbvio que tudo isso influencia, quer do ponto de vista da análise da Conta Geral do Estado, quer do ponto de vista da própria análise da execução orçamental, porque é muito diferente executar um orçamento no prazo de um ano do que executá-lo num prazo de 6 ou 7 meses. Um último ponto, e para não prejudicar a conversa, há de facto um tema, e esse eu tenho total liberdade de o colocar aqui, porque acho que é um tema que também pode e deve ser objeto de reflexão, que é nós estamos num contexto recente, mas estamos num contexto de excedente orçamental, mas é um excedente orçamental desequilibrado, isto é um excedente orçamental que só é, o Sr. Conselheiro Óscar Gaspar já o mencionou, relativamente ao ano de 23, mas certamente vale para outros anos, só existe excedente orçamental porque é uma dos componentes da receita que cresce muito acima daquilo que se imaginava e outra que desce acima daquilo que se esperava. E, portanto, esse tema, do ponto de vista da elaboração do orçamento e da sua concatenação com a Conta Geral do Estado e a execução orçamental, é bastante mais importante do ponto de vista da análise e acho que é um tema que também o próprio Conselho Económico e Social deveria aprofundar. Não sei se, como ainda temos aqui 1 minuto e meio, não sei se o senhor, com a concordância do Sr. Presidente... Sr. Presidente, já agora passo a aproveitar... a palavra então ao Sr. Dr. Óscar Gaspar, faça a favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas muito rápidas. Uma, para realçar que, de facto, não a totalidade, mas a quase totalidade dos membros do Conselho Económico e Social releva os acordos que foram assinados em sede de concertação social e aqueles entre o patronato em geral e as estruturas sindicais também na componente da administração pública e, portanto, no nosso ponto de vista, foi importante que tenha acontecido e tiveram impacto direto também naquilo que é a vida dos trabalhadores e naquilo que são as finanças públicas. Ainda em relação à dívida, tenho 1 minuto para dizer o seguinte. O parecer
reconhece que houve uma intenção de fazer baixar a dívida. Nenhuma dúvida sobre isso. Portanto, o resultado não aconteceu por acaso, aconteceu porque houve trabalho nesse sentido. Agora, aquilo que também é para mim claro, à data de hoje, em setembro de 2025, é que não houve nenhum retrocesso e, portanto, a redução da dívida tem sido sustentável e, de facto, as empresas de rating têm sufragado essa redução. O Conselho Económico e Social, aqui nas linhas 613 e 620, há aqui um parágrafo bastante burilado, bastante negociado, mas eu acho que diz aquilo que foi possível dizer, tendo em conta aquilo que é o consenso, ou seja, o SES reitera que é prioritário assegurar as condições para um crescimento robusto, socialmente justo e sustentável da economia, com incremento da produtividade, dos rendimentos e das condições de vida e de trabalho, sem, contudo, deixar de ter presente a necessidade de garantir, no médio prazo, uma trajetória de descida do rácio da dívida pública em função do PIB, sempre compatibilizada com os objetivos de crescimento económico e desenvolvimento social e territorial. Ou seja, o SES entende que a redução da dívida pública é importante para o país, agora não pode ser feito, obviamente, a qualquer preço, tem que se ter em conta as outras variáveis, quer macroeconómicas como sociais. Muito obrigado, Dr. Óscar Gaspar. Passaremos então à intervenção do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, do deputado Mário Amorim Lopes. Tem a palavra 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Conselheiros do Conselho Económico e Social, Dr. Luís Paes Antunes, Dr. Óscar Gaspar. Uma nota prévia, a Conta Geral do Estado ainda não está certificada, portanto, Portugal está em incumprimento, obviamente que isso não é uma responsabilidade do SES, mas deve ser dito e deve ser lamentado para que a situação não ocorra novamente no futuro. Alguns pontos que foram comentados que eu penso que, antes de ir à intervenção, que se justifica fazê-lo. Primeiro, a redução da dívida pública abaixo de 100%, eu acho que todo o país deve congratular por isso. Eu recordo-me bem, nos idos tempos, entre 2011 e 2015, alguns partidos que estão aqui sentados, diziam que era impossível a redução da dívida pública. Aliás, ameaçavam até não pagar, sob pena de tremerem as pernas de banqueiros alemães. Foi um momento vintage do ex-secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos. Portanto, havia pessoas que achavam que era impossível a redução da dívida pública, sem haver um corte, sem haver um haircut, uma renegociação. Estavam errados. É de saudar que estavam errados. Espero que isso seja pedagógico e, portanto, primeiro, que não voltem a colocar o país na circunstância que foi colocada e, segundo, que se perceba de facto que é possível fazer o ajuste, a consolidação orçamental, e Portugal deve continuar neste caminho, portanto, as contas públicas devem sempre ser salvaguardadas. Depois, referir também que é incontornável, está nos números da Conta Geral do Estado, o crescimento da receita fiscal é, de facto, imparável. É uma verdadeira voragem o aumento da receita fiscal. Quem dera, oxalá, que a economia crescesse ao mesmo ritmo que cresce a receita fiscal, em termos percentuais, seria um bom presságio para Portugal. De resto, em relação aqui ao papel do Conselho Económico e Social, e em particular da Conta Geral do Estado de 2023, houve aqui alguns pontos que foram negociados em Conselho Económico e Social, na concertação, mas que depois, quando nós olhamos para o relatório, de facto ficaram por implementar. Lamentavelmente, porque eram proveitosos para todos nós, para os portugueses, em primeira mão. E eu creio que aí justificaria, eventualmente, gostaria de ouvir a opinião dos senhores conselheiros, que o SES possa ter um papel mais interventivo no sentido de fiscalizar e até, de certa forma, instar o Governo a implementar aquilo que ficou por implementar, nomeadamente. Destaco aqui alguns que para nós são particularmente importantes, até porque nós apresentamos propostas no mesmo sentido. Nomeadamente a criação do regime geral das taxas. Isso é absolutamente fundamental, porque em Portugal a esmagadora maioria das instituições públicas que fixam taxas não sabem como fazem, não sabem qual é o valor, o custo marginal, não sabem qual é o custo da provisão pública e, portanto, estão a fixar taxas aos contribuintes com o dedo no ar, com base em achismos ou em vibes, como dizem as novas gerações. E isto é inaceitável, porque estamos a falar de dinheiro dos contribuintes que lhes
lhes custa a ganhar. Portanto, é inaceitável que haja agências e instituições do Estado a fixarem taxas sem saberem qual é o custo verdadeiramente do serviço que estão a prestar. Portanto, isso era importante que, de certa forma, sem dúvida alguma, fosse implementado. Depois, a eliminação e simplificação de processos burocráticos, isto no âmbito da reforma dos licenciamentos, fundamental, tendo em conta que temos um país com uma crise de habitação, e isso seria um desbloqueador importante para aumentar a oferta. Essa também ficou por implementar e resultava das reuniões da concertação. A simplificação do regime que permite a regularização do IVA, no caso de cobrança de créditos duvidosos. Nós sabemos que isso coloca as empresas em situações muito delicadas, de falta de tesouraria, precisamente porque têm de avançar IVA que depois, por força do contencioso ou da incapacidade de cobrar, não conseguem recuperar. Depois, a eliminação da obrigação da declaração trimestral à Segurança Social por parte dos trabalhadores independentes. É aqui um peso burocrático e eu creio que nós poderíamos simplificar as obrigações que os trabalhadores já têm e também, já agora, a criação dos novos canais de pagamento da Segurança Social. A Segurança Social ainda continua a operar como em 1990, faria sentido alargar os canais de pagamento. Tudo isto foram propostas, e bem, que resultaram da concertação social, não foram implementadas, enfim, vicissitudes várias. Nós achamos que o SES pode ter um papel aqui fiscalizador para garantir que estas propostas são mesmo implementadas. Por fim, destacar aqui um aspecto que nos parece muito importante. O Dr. Oscar Gaspar passou em revista os principais indicadores macroeconómicos da economia portuguesa em 2023, e eu creio, se mencionou este, peço desculpa porque me passou, foi o desemprego jovem, em que, no caso do desemprego jovem, a taxa de desemprego jovens, ou seja, entre 16 e 24 anos, que já de si elevada, e cito o relatório, voltou a aumentar para 20,5%, mais 1,3 pontos percentuais do que no ano anterior. E em 2024 volta a aumentar. Dado que em 2024 já tínhamos um governo AD, mas um orçamento de Estado do Partido Socialista, eu creio que podemos repartir aqui a responsabilidade por ambos. A verdade é que, independentemente de quem é o responsável, é um drama que, de facto, o desemprego jovem esteja tão elevado, forçando 1/3 dos jovens do nosso país a terem de emigrar. E sobre isto seria interessante saber qual é a posição do SES, ou seja, como é que nós podemos aqui conduzir um debate sério para reduzir este desemprego jovem e se, já agora, a elevada taxa de desemprego natural, incluindo nos jovens, não é também uma consequência do facto de Portugal continuar a ter um dos mercados laborais mais rígidos de todos os países da OCDE. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então a palavra ao Dr. Luís Pais Antunes. 5 minutos. Tem a palavra, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu depois também irei pedir ao Sr. Presidente que o Sr. Conselheiro Oscar Gaspar possa responder a uma parte das questões colocadas, mas eu queria começar por agradecer as palavras e as questões colocadas pelo Sr. Deputado Mário Amorim Lopes e dizer-lhe... Não vou dizer que seja infelizmente, porque a questão não é uma questão de felicidade ou de infelicidade. O Conselho Económico e Social não tem competências fiscalizadoras. Nos termos da lei, tem competências consultivas e tem competências para, no âmbito digamos, dos poderes que lhe são confiados ou do mandato que lhe é conferido, para promover, estimular o diálogo social. Mas não pode fiscalizar o grau de cumprimento dos acordos de concertação social. É um tema que, eventualmente, numa futura revisão da lei do Conselho Económico e Social se poderá colocar, embora partilhe com as senhoras e senhores deputados que eu tenho as mais fundadas dúvidas que um órgão com a natureza e a composição do Conselho Económico e Social possa ter competências de fiscalização. A fiscalização sobre o incumprimento de determinados, a supor que existe, sempre houve e certamente sempre haverá algumas medidas que constam de acordos de concertação social que depois não são levadas à prática ou são de forma insuficiente. A fiscalização e o controle sobre a execução ou não execução desses temas que foram acordados cabe em primeira linha às partes que o celebram, às confederações sindicais, às confederações de empregadores, e cabe certamente a esta Assembleia, que tem uma competência
digamos, de primeiro nível para exercer esse tipo de fiscalização. Portanto, eu queria deixar esse ponto bem claro, porque por vezes há, não é a primeira, nem a 15ª, nem será certamente a última vez em que é pedido ao Conselho Económico e Social que tome determinadas medidas ou leve a cabo algumas iniciativas de natureza de controlo do grau de execução ou de cumprimento. Isso não só o Conselho não tem meios para isso, como a sua composição se opõe a isso, porque de repente teríamos que no plenário, ou mesmo numa comissão, que é um pequeno plenário, de tentar definir parâmetros para proceder a esse tipo de controle. Eu pedia que o Sr. Conselheiro Oscar Gaspar... Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à questão da receita fiscal, obviamente tem muita razão o Sr. Deputado quando refere que há aqui um crescimento muito substancial da receita fiscal, portanto, da arrecadação de impostos. Estamos a falar da receita fiscal a subir 7,9%, mas, enfim, daqueles impostos que todos nós mais conhecemos, o IVA subiu 10,5%, o IRS subiu 13,6% e o IRC subiu 22,3% em termos de receita, e, portanto, são números bastante impressivos e que ficam bastante acima daquilo que era expectável, e é verdade que uma boa parte do desempenho em termos de déficit decorre, de facto, desta arrecadação de receita. Ainda assim, Sr. Deputado, permita-me também recordar um número que também não foi ainda aqui referido. Apesar de tudo, a carga fiscal reduziu-se, não é? de 36% para 35,8%. É marginal, 2 décimas, mas houve aqui uma redução da carga fiscal. Pois tem toda a razão o Sr. Deputado quando refere a minha omissão. De facto, não referi que a taxa de desemprego jovem, portanto, entre os 16 e os 24 anos, que já era elevada, voltou a aumentar para os 20,5%, mais 1,3 pontos percentuais do que no ano anterior, e obviamente que o SES chama a atenção para esse facto e entende que devem ser tomadas medidas para a sua correção. Relativamente ainda ao acordo médio e longo prazo, enfim, nós de facto não podemos esquecer que já estamos em 2025, que há muitas discussões pelo meio. Ainda pensa que o Sr. Deputado também quisesse fazer referência às questões da produtividade, que também estão nos acordos de médio e longo prazo. Penso que não cometo nenhuma inconfidência se disser que isto já está em cima da mesa agora no parecer sobre 2024, sendo certo também que a Conta Geral do Estado e este parecer é sobretudo sobre as finanças públicas e não sobre as questões, digamos, macroeconómicas. Muito obrigado, Sr. Dr. Oscar Gaspar. Passarmos então à intervenção do Grupo Parlamentar do CDS. Passo a palavra então ao Deputado Paulo Núncio. O Sr. Deputado tem 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, e eu gostaria de começar também por cumprimentar o Sr. Presidente do SES, o Dr. Luís Paes Antunes, o Sr. Conselheiro Oscar Gaspar, e agradecer a vossa presença aqui, porque é sempre importante ouvirmos o SES e, em particular, sobre a Conta Geral do Estado. Eu não posso começar esta intervenção sem repetir algo que já foi dito por outros deputados nesta reunião, nesta comissão, para efeitos de reflexão futura. Nós devíamos estar a discutir neste momento a Conta Geral do Estado de 24 e não a Conta Geral do Estado de 23. Isto significa que, por um lado, estamos a discutir tarde um documento que deveria ser fundamental para a gestão das contas públicas e para a gestão das políticas públicas, e, em segundo lugar, estamos a dar muito pouco tempo e muito pouco espaço a essa discussão, que para nós é muito importante. Nós investimos no Parlamento cerca de 2 meses a discutir o Orçamento de Estado, que é um documento essencial para a condução das políticas públicas, e depois discutimos a Conta Geral do Estado em algumas audições e num debate que dura pouco mais do que metade de uma manhã ou metade de uma tarde. Isto deve ser objeto de reflexão por parte dos grupos parlamentares, porque, de facto, não é uma boa forma de analisar as contas do Estado. Eu começaria, relativamente às questões que foram colocadas e suscitadas no parecer, eu começaria exatamente pelo último ponto que foi referido pelo Sr. Conselheiro Oscar Gaspar e relacionado com o desemprego jovem. E referi que, de facto, é um dado muitíssimo preocupante.
numa altura em que o país estava a ter um crescimento económico que ainda resultava de uma compensação do decréscimo do crescimento que tínhamos tido nos tempos da Covid. E termos um desemprego jovem que chega a 20% da população jovem é de facto um dado muito preocupante. No momento em que este dado também tinha como correspondência uma imigração massiva de jovens, de mais de um terço, e principalmente os jovens mais qualificados. O Sr. Conselheiro fez referência a medidas, eu gostaria de ir um pouco mais longe. A que medidas é que se refere? Medidas de índole fiscal, medidas que tenham a ver com a reforma laboral, outro tipo de medidas? Como é que o Conselho Económico e Social olha para este flagelo, uma taxa de desemprego jovem de 20%, e quais são as medidas que, nas suas competências consultivas, entende que devem ser adotadas para termos este problema resolvido? Por outro lado, em termos de dívida pública, também não posso deixar de fazer uma referência, não uma pergunta direta ao SES, porque não é uma competência própria do SES, mas em resposta a algumas coisas que ouvimos por parte da bancada do Partido Socialista. É certo que a dívida pública em 2023 reduziu-se para 100%, para abaixo de 100% do PIB, mas não fomos nós, não foi nenhum partido desta Assembleia que suscitou a questão da artificialidade e suscitou a questão da ingerência política nesse resultado. Foi o TAU, que é uma entidade independente, que funciona precisamente para prestar informação aos grupos parlamentares e que, num relatório que já foi, aliás, discutido neste Parlamento, denunciou que o exercício para se conseguir chegar, naquele ano em particular, a uma taxa, a uma dívida pública em percentagem do PIB inferior a 100%, resultou de um conjunto de atos que, segundo a UTAU, são atos artificiais, que resultaram de uma ingerência política, mas, sobretudo, que tiveram um custo. É bom recordar que o CDS, o Grupo Parlamentar do CDS, fez uma pergunta ao Instituto de Gestão Financeira dos Fundos da Segurança Social para saber precisamente qual foi o custo da ingerência política, e por ingerência política refiro-me ao decreto de execução orçamental do tempo do Governo Socialista, e a resposta foi um valor a rondar os 50 milhões de euros. E por isso houve ingerência política, foram utilizados truques artificiais para se chegar àquele critério e, para além disso, teve um custo financeiro. Nós somos daqueles que queremos a dívida pública a descer e entendemos que a dívida pública deve descer porque é imposto nas próximas gerações, mas não concordamos com truques que foram utilizados no tempo do Governo Socialista, e que isso fique claro. Relativamente a este ano, se há 2 anos estávamos a falar de uma dívida pública abaixo dos 100%, hoje, depois de 2 anos do Governo da AD, estamos a falar da possibilidade da dívida pública ficar próxima dos 90% do PIB e mesmo com a possibilidade de ficar abaixo dos 90% do PIB, o que significa que a dívida pública continua a ser uma prioridade. Relativamente, mais 2 questões, relativamente ao PRR, o parecer faz referência a um baixíssimo nível de execução do PRR, também já foi corrigido em 24 e 25, neste momento temos o triplo do ritmo em termos de execução do PRR. Pergunto qual o impacto desse baixíssimo nível de execução em 2023 teve no crescimento económico desse ano. Finalmente, receita fiscal. O parecer faz referência, enfim, isso resulta da Conta-Geral do Estado, de um aumento de 16% dos impostos diretos em 2023, por isso IRS e IRC. Faz também referência a que o excedente orçamental foi conseguido à custa do aumento da receita e da redução do investimento público, e depois conclui dizendo, e é a conclusão que eu gostaria também de ouvir o Conselho Económico e Social, conclui, terminando, dizendo que esta fórmula utilizada para atingir o saldo orçamental prejudicou a economia, não é a forma mais favorável para termos um crescimento robusto e sustentável da nossa economia. E eu gostava de saber o que é que o Conselho Económico e Social considera ser um modelo mais robusto para, de facto, termos um crescimento mais saudável da nossa economia. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo então a palavra ao Sr. Dr. Óscar Gaspar para responder. Sr. Dr. tem a palavra, 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado
Paulo Núncio e agradecer-lhe também as perguntas. Em relação à questão do mercado de trabalho, eu também não referi, em 2023 também tivemos um aumento da população ativa e foi isso que levou que, embora tenhamos tido um crescimento de 2,3% do emprego, ainda assim tivemos um aumento da taxa de desemprego. E, portanto, esta questão do aumento da população ativa é aqui significativo e também causa aqui alguma perturbação. Agora, o SES, até porque este é um parecer sobre a Conta Geral do Estado e não sobre políticas de emprego ou políticas sociais, aquilo que faz limita-se a anotar este valor, dizer que este valor que é excessivo e que deve ser combatido e, portanto, deve haver políticas no sentido de termos mais oportunidades de emprego para os jovens e, nomeadamente, como o Sr. Deputado também ia dizendo, que consigamos ter os jovens aqui no país e que não tenham que emigrar. A questão sobre as medidas, eu diria que passamos aqui de um ponto em que temos um consenso absoluto, acho que todos os portugueses, todos os parceiros sociais, da esquerda à direita, concordam que era importante reduzirmos o desemprego jovem. Quando perguntamos como, já começamos a ter aqui mais dificuldades. Só para lhe dar uma pequena nota, o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes terminou a intervenção dizendo que temos um dos mercados de trabalho mais rígidos da Europa e era importante resolver esse problema. Como compreenderá, nós temos no SES uma série de conselheiros a dizer exatamente o contrário, a dizer que o problema é a precariedade e que é o excesso de flexibilidade que leva a que haja este aumento de desemprego e, portanto, há aqui, enfim, e o debate político é bom e é positivo, não estou a fazer nenhuma crítica, antes pelo contrário, estou a louvar esse debate, é bom que exista e é bom que as partes o coloquem em cima da mesa. Ainda sobre a questão da dívida pública, para além também do salutar debate político-partidário, duas notas. Uma, o rácio da dívida, como diria Michel de la Palice, é a dívida sobre o PIB. E, portanto, o próprio facto de termos tido um PIB superior àquilo que era previsto e termos tido também uma taxa de inflação como a que tivemos, facilitou termos tido aquele desempenho. Certo? Portanto, há aqui algum efeito mecânico. Mas nós só conseguimos saber o valor do PIB depois do dia 31 de dezembro desse ano. E, portanto, não teria sido possível, à data de 31 de dezembro, saber exatamente qual era o valor da dívida. Ou, dizendo de outra maneira, independentemente daquilo que enfim, os senhores deputados considerem que foi positivo ou foi negativo, o impacto direto nas finanças públicas de 2023 não existiu. Portanto, esse impacto terá sido depois em 24 e terá sido também com a redução das taxas de juros da dívida soberana e não em relação a 23. O Sr. Deputado também faz uma referência à Segurança Social e ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e permite-me também fazer dois comentários rápidos que ainda não tínhamos ido a este ponto. O Conselho Económico e Social recomenda que haja mais informação sobre a execução da Segurança Social, nomeadamente para se perceber exatamente qual é que é a componente que decorre da Lei de Bases da Segurança Social, qual é o financiamento específico do Ministério das Finanças para a Segurança Social para fazer face a programas específicos, nomeadamente aqueles de mitigação dos riscos geopolíticos. Por outro lado, uma discussão que aconteceu em 2023, mas também agora, sobretudo, em 24, é termos consciência que, para além da Segurança Social, há a Caixa Geral de Aposentações e, portanto, há parceiros sociais e há diversas entidades que entendem que também devemos, ou melhor, que a Conta Geral do Estado também devia dar mais informação sobre a componente de sistemas de proteção social que não da Segurança Social. Por fim, sobre o PRR, como eu tentei dizer na primeira intervenção,
Aquilo que parece ser um aspecto muito positivo, que é um crescimento muito significativo da despesa de capital, é, na realidade, um aspecto negativo, porque a execução ficou muito abaixo daquilo que estava previsto. Portanto, mais de 20% de discrepância em relação ao que estava orçamentado. Ou, se quiser dizer isto de uma forma mais livre, houve uma componente do PRR que não foi aproveitada e, portanto, o Conselho Económico e Social denota essa preocupação e insta as instituições e o Governo a executar. Sendo certo que, com o debate da Conta Geral do Estado de 24 já a decorrer, eu não tenho tanta certeza se, de facto, as coisas melhoraram de forma substancial em 2024. Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Damos assim por encerrada a primeira ronda. Passaremos à segunda ronda. Temos 5 inscrições. Portanto, cada intervenção do grupo parlamentar corresponde a 2 minutos. Portanto, serão seguidas, sendo que a resposta será 10 minutos, ok? No final de todas as rondas. Então, começaremos pelo grupo parlamentar do PSD. O deputado Francisco Pimentel tem 2 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser rápido para não utilizar sequer os 2 minutos. Bem, em primeiro lugar, é obviamente situar o que nós estamos aqui a discutir, que é o parecer do Conselho Económico e Social. E, nesse sentido, chamar a atenção, penso que há aqui um lapso, ou um erro, no relatório, e repetia, nomeadamente na página 12, diz-se a certa altura aqui no relatório que em 2023 a economia portuguesa cresceu 2,3 em termos reais, num desempenho acima do previsto, 1,3. Este crescimento suplantou o registado na área do euro. É a informação que nós temos. Depois, logo a seguir, no quadro 1, penso que há aqui um erro, e aquilo que se fala na Conta Geral do Estado é que houve um aumento de 0,9. Depois, penso que há aqui um erro, e no ano anterior de 1,5. Portanto, para que não haver aqui... mas, de qualquer maneira, veja... Aqui na evolução macroeconómica diz, em 2023 a economia portuguesa cresceu 2,3 em termos reais, num desempenho acima previsto 1,3. Este crescimento, e depois, entretanto, no mapa que vem à frente, no quadro 1 da evolução, e presumo que isto é fonte a Conta Geral do Estado 2023, fala-se em 2023 em 0,9 no crescimento e, no emprego, 0,9 e em 2022 1,5. É só chamar esta chamada de atenção. E, portanto, uma vez que também estamos aqui a trabalhar sobre a Conta Geral do Estado 2023. Mas, de qualquer maneira, é só esta questão de retificação. Depois, se me permite aqui à parte do Sr. Presidente, o Sr. Deputado Miguel Cabrita disse há pouco que a economia está a abrandar. Isto numa tentativa de comparar o incomparável. As circunstâncias e a evolução da economia faz-se por ciclos, o que leva a que exercícios comparativos destes sejam sempre perigosos, Sr. Deputado. E também dizer que, e fazer esta pergunta, sabe qual era a previsão do crescimento no Orçamento do Estado para 2024? Sr. Deputado, para terminar. Sabe qual era a previsão do Orçamento para 2024? Sr. Deputado, temos de terminar. É que estava previsto 1,5 e acabou por ser 1,9. Muito obrigado. Passa então ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Francisco Gomes tem a palavra 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Luís Paz Antunes, Sr. Conselheiro, Dr. Óscar Gaspar. O Conselho Económico e Social é uma instituição que se quer de referência, com responsabilidades cruciais na análise, no acompanhamento, na concertação das políticas estratégicas do país. E quando nós falamos da Conta Geral do Estado, somos confrontados exatamente com o conceito, o Estado, porque no âmbito da sua atuação, quer-se o Conselho Económico e Social, quer que seja nacional, um âmbito de atuação nacional e nunca reduzido a uma visão centralista da parcela continental da República. Em suma, Portugal não acaba em Lisboa. Portugal não acaba em Lisboa, prolonga-se até às regiões autónomas que são parte indissociável da nação e que contribuem para a sua coesão económica, social, territorial. Ora bem, essa exigência de abrangência relativamente à instituição está materializada, por exemplo, no facto de que existe um Conselho Económico e Social na Madeira e nos Açores, que procuram assegurar a perspectiva regional estar integrada no processo de decisão e reforçar essa sensibilidade. Não é vista, não pode ser vista nunca,
como uma opção, mas como uma obrigação, pois o futuro, como bem sabem, só pode ser construído com um equilíbrio entre a unidade nacional e o respeito pela diversidade regional. Dito isto, gostaria de lhe colocar duas questões um pouco mais específicas. A 29 de julho deste ano, o representante da República, a meu ver e pessoalmente uma figura anacrónica, dispendiosa e totalmente dispensável, criticou o Conselho Económico Social da Madeira, que contribuiu para a análise da Conta Geral do Estado, dizendo que não incluía na sua composição, imagine-se, a CGTP, e por isso tinha um déficit democrático partidário. Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre esta crítica. Segundo, a Lei 108/91, de 17 de agosto, que regula o Conselho Económico Social e a composição do seu plenário e da sua comissão permanente, estranhamente, não prevê que os presidentes do Conselho Económico Social da Madeira e dos Açores estejam integrados na direção nacional do Conselho Económico Social. Faça isto, gostava de saber, e esta é a minha pergunta e concluo, gostava de saber se a ideia de coesão que está subjacente à instituição é teoria que não sai do papel ou está disposto a alterar isto para garantir a integração dos presidentes do Conselho Económico Social da Madeira e dos Açores no seu Conselho Económico Nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos tem a palavra 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Presidente e Sr. Conselheiro do Conselho Económico e Social. E, de facto, houve uma ampla discussão nesta Comissão sobre o sucesso económico que foi o ano 2023. É isso que podemos concluir, e é isso que podemos e devemos concluir, aliás, daquilo que é a variação da receita fiscal. Porque nós podemos dizer que a carga fiscal é muito elevada. Acho que nenhum partido aqui discordará disso. Mas é muito importante nós possamos olhar para aquilo que é o quadro da Conta Geral do Estado sobre as medidas adotadas em matéria de receita fiscal. Ora, vejamos, em termos de IRS e contribuições sociais, menos 521 milhões de euros. Em termos de IRC, estamos a falar de também uma redução. Em termos de IVA, em termos de outros impostos, sendo que na totalidade das medidas de política e de respostas estamos a falar de 2 mil milhões de euros de redução de receitas. Não é que aconteceram por acaso, é que aconteceram porque houve medidas de política. E, portanto, se não tivessem havido essas medidas de política, Sr. Presidente, Sr. Conselheiro, a receita fiscal era mais alta. E, portanto, a voragem era ainda maior. E, portanto, nós temos que pensar, como Comissão, já que estamos a fazer este escrutínio democrático, porquê que a carga fiscal, porquê que as receitas fiscais subiram. E, se calhar, tem a ver com uma coisa que eu saiba, o Conselho Económico e Social elogia. Tem a ver com o aumento das remunerações, tem a ver com o aumento do peso das remunerações no PIB, tem a ver com as pessoas terem dinheiro para poderem consumir, para poderem ter vidas melhores. E era isso que eu gostava de ouvir, o Conselho Económico e Social poder refletir de porquê que perante o cenário nós temos menos 2 mil milhões de euros de medidas de receita fiscal, afinal temos um aumento tão grande das receitas fiscais. Mas, Sr. Presidente, eu acho que era mesmo importante que nós pudéssemos falar de outras coisas, por exemplo, no desemprego jovem. Olha, fala-se muito de desemprego jovem, de imigração jovem. E há muita imigração jovem, mas tem havido paulatinamente uma redução da emigração jovem, do número de pessoas que estão a sair. E houve um regresso de mais de 170 mil pessoas que tinham sido escorraçadas deste país no período da governação PPD-PSD e CDS-PP. E aquilo que é importante que o Conselho Económico e Social possam dizer é que sim, houve essa redução. E porquê que houve essa redução? Eu gostava que refletissem sobre isso com os seus conselheiros e pusessem isso nos vossos pareceres. Porque isso aqui é falarmos da realidade social das pessoas e não falarmos aqui das narrativas que os partidos tendem a trazer para estes debates. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Não vai falar. Ok, passa então a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Grupo Parlamentar do Chega, para terminar esta primeira questão dos grupos parlamentares da segunda ronda. De forma muito sucinta, tem a ver com a questão que acabei por pôr como interpelação à mesa, mas agora diretamente ao Sr. Presidente, porque a Constituição da República Portuguesa dá e confere ao SES 2 tipos de competências. Uma competência consultiva e uma de concertação social. E é no âmbito da competência consultiva que estamos aqui a emitir um parecer sobre a Conta Geral de Estado de 2023. Ó Sr. Presidente, disse-me, e com o apreço que sabe que tem por si, respondeu-me dizendo que se me tivessem perguntado ao SES, nós tínhamos emitido um parecer. Mas, como é sabido, quanto à questão da artificialidade da dívida no ano de 23, a UTAU emitiu um parecer, e ninguém lhe pediu para isso,
e confirmando essa artificialidade. O Tribunal de Contas, que vai ser ouvido amanhã sobre esta questão, também nas 67 recomendações que emite e que nós ouviremos amanhã o Tribunal de Contas, também refere essa questão. E aqui o que me choca é a palavra, e peço desculpa dizer que eu acho que deveria ter que referir isto, é o parecer dizer esta evolução acelerada da redução da dívida foi bastante celebrada, com uma nota de 36, nomeadamente porque permitiu a Portugal ser o top 5 dos países com maior dívida pública. Também não saiu muito mais, passou de 5º para 7º. Mas o facto é que está aqui a palavra celebrada, mas depois não justifica nada. E essa é a grande questão, porque se celebra o baixar desta forma, a obrigação, digo eu, do próprio SES ao emitir dentro do seu poder consultivo é não ser confrontado pelos deputados nesta Casa que os outros organismos que deram parecer, nomeadamente a UTAU, deram e levantaram questões que o SES, passado este tempo todo, ainda que o seu parecer tinha sido emitido em outubro, hoje possa vir aqui reconhecer que, de facto, houve uma redução artificial da dívida. E é sobre isso que eu acho que deveria referir e, de uma forma precisa, o dizer, com todo o apreço que sabe que tenho por si, pessoalmente, mas pela instituição SES, do qual, e faço uma declaração de interesses, já fiz parte, pessoalmente, ainda que seja na região autónoma da Madeira, representando os bancários de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Corrijo, então, a minha intervenção inicial. Portanto, foram 4 intervenções. Portanto, digamos que a resposta será de 8 minutos e não 10 minutos. Eu questiono se o Dr. Luís Pais Antunes inicia, então... O Sr. Dr. Óscar Gaspar vai iniciar, então, a resposta do SES. Muito bem, 8 minutos. Tem a palavra, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, começar aqui por, se me permitem, por esta última intervenção, Sr. Deputado. Para lhe dizer a verdade, não houve, nas discussões que tivemos no grupo de trabalho e na Comissão, não houve este debate político que está a existir agora. E podia ter havido, era legítimo que vários conselheiros o tivessem feito, mas aqui a nossa discussão foi mais sobre, digamos, a velocidade, a tendência de redução, do que sobre aquilo que aconteceu especificamente em 2023. E, portanto, estas expressões que aqui estão foram premeditadas da minha parte enquanto relator, mas não suscitaram dúvidas. Ou seja, repito, quando refiro aqui que houve uma intenção de reduzir a dívida pública, é notório, houve de facto essa intenção, foi transmitido. E depois, Sr. Deputado, quando refere que essa redução foi celebrada, não foi celebrada pelo SES, não é? Portanto, tem a nota 36, e a nota 36, como o Sr. Deputado vê, é uma celebração da parte do então Ministro das Finanças, portanto, responsável pela condução desta política. Portanto, foi o Dr. Fernando Medina que explicitou porque é que, no ponto de vista dele, era tão importante termos tido este resultado. E, portanto, foi de facto celebrada, não foi o SES que a celebrou. Só aqui uma questão em relação à referência de um eventual erro no parecer do SES. Salvo melhor opinião, Sr. Deputado, não há de facto nenhum erro. Estamos a falar de óticas distintas, portanto, aquilo que é colocado aqui no quadro 1 é a taxa de crescimento do emprego numa ótica de contas nacionais, e depois o que é dito à frente nas linhas 230 e seguintes tem a ver com as estatísticas de emprego da parte do INE. Mas nós podemos também podemos fazer chegar aqui à Comissão uma pequena nota metodológica. É como, por exemplo, em relação à inflação, por vezes utilizamos o IPC, outras vezes utilizamos o IHPC, é esse que está no quadro, mas normalmente até se utiliza mais o IPC. Portanto, são duas óticas distintas, mas não são contraditórias, nem nenhuma delas está errada. Muito obrigado, Sr. Doutor. Então,
passo a palavra ao Dr. Luís Paes Antunes para terminar esta última intervenção. Faça favor, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por responder a questões concretas que foram colocadas antes de fazer uma intervenção de conclusão, umas breves palavras de conclusão. Respondendo às questões, embora o Sr. Deputado não está presente atualmente, mas eu peço ao Sr. Deputado Duarte Teixeira que transmita a resposta. Eu não vou comentar, nem cabe ao Presidente do Conselho Económico e Social comentar ou as declarações que terão sido proferidas pelo Sr. Representante da República na região autónoma da Madeira. Mas já, acho que não é tema que me caiba a referir aqui. Já quanto à segunda questão, posso responder. As regiões autónomas da Madeira e dos Açores, precisamente em função do seu estatuto de autonomia, indicam, cada uma através do Presidente das respectivas Assembleias Regionais, 2 conselheiros para o Conselho Económico e Social. Nada obsta a que as pessoas indicadas sejam o Presidente do Conselho Económico e Social da Madeira ou o Presidente do Conselho Económico. Há, aliás, conselheiros no Conselho Económico e Social que também são conselheiros no Conselho Económico e Social dos Açores, Conselho Económico e Social da Madeira, não tenho a certeza, mas eventualmente será o caso também. E, portanto, não acho que exista aqui nenhuma forma de menosprezo ou de menor ou de tratamento diferenciado das regiões autónomas. Em todo o caso, quaisquer alterações relativas à composição do Conselho Económico e Social não dependem nem do Presidente do Conselho, nem do plenário do órgão, dependem da Assembleia da República, que tem toda a legitimidade e tem toda a competência para legislar na matéria e que, como disse ainda há pouco na intervenção, espero que venha a ocorrer durante esta legislatura. Aliás, já tinha a expectativa que isso ocorresse na anterior legislatura, mas ela foi demasiado curta para esse fim. Uma nota também sobre a utilização de determinadas expressões nos pareceres. Eu sempre juiz daquilo que o Sr. Conselheiro Óscar Gaspar disse, e até estando de acordo no essencial com aquilo que ele disse, mas também na sequência da intervenção do Sr. Deputado Miguel Costa Matos e da questão que colocou, eu acho que não cabe ao Conselho Económico e Social nem fazer análises descritivas nem valorativas. O Conselho Económico e Social não vai dizer que a política foi um sucesso ou deixou de ser um sucesso. Pode fazer uma análise e apresentar. Não é um órgão de natureza consultiva, sem prejuízo depois das competências em matéria de concertação e de promoção da concertação. Um órgão de natureza consultiva não faz juízos políticos sobre a bondade e o sucesso de determinadas medidas. Isso depois os agentes políticos e os eleitores, quando são chamados às urnas, fazem a avaliação. Parece-me que seria um mau caminho que o Conselho Económico e Social, a propósito da Conta Geral do Estado ou a propósito de outras matérias, começasse a avaliar as medidas tomadas pelos governos ou pela Assembleia da República e dizer que foram bem-sucedidas ou mal-sucedidas. Acho que não é um caminho adequado. Sr. Presidente, me permite, e para concluir, eu gostava de agradecer às senhoras e senhores deputados, e em particular ao Sr. Presidente da Comissão, pela oportunidade que deram ao Conselho Económico e Social de vir prestar os esclarecimentos que nos foram suscitados. Espero que a qualidade e a quantidade das nossas respostas e dos elementos que foram fornecidos tivessem sido suficientes. Espero bem que daqui a sensivelmente um mês e pouco, cá estejamos de novo, aí sim já com a Conta Geral do Estado de 2024 à frente e num prazo que eu acho que é bastante mais razoável que estes 631 dias, se as contas do Sr. Deputado Eduardo Teixeira não falharam,
todos levámos até chegar aqui à discussão da conta de 23. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Dr. Luís Pais Antunes. Retribuímos também os agradecimentos ao Conselho, ao SES, da pessoa do Dr. Luís Pais Antunes e do Dr. Óscar Gaspar, os esclarecimentos que nos foram dados. Não havendo mais questões, portanto, irei dar por encerrada esta audição, irei dar por encerrada esta reunião. Muito obrigado a todos.